graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, abençoando tua vida, abençoando teu lar, tua família, teu trabalho, onde quer que você esteja. Receba a bênção do Senhor agora. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Um texto tão conhecido, né, irmãos? De Isaías capítulo 6, que eu quero estar refletindo aqui com os irmãos. Mas antes de fazer a leitura, eu quero aqui falar algo, irmãos. Não se medita em Deus apenas lendo a Bíblia. Lá em Colossenses diz: pensai nas coisas de cima. Sendo assim, nós pensamos em Deus a todo momento. Não há desculpa de que não há tempo. Eu não posso dar desculpa que eu não tenho tempo de meditar em Deus. Tudo é uma questão de administração. Como você tem administrado o seu tempo? Suponhamos que você realmente não tenha tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, fazer o seu devocional diário. Suponhamos que você não tenha tempo mesmo, literalmente. Mas quando você acorda, faz sua higiene, se alimenta, será que não daria tempo de você ler nem que fosse um versículo? Uma passagem num contexto bíblico? Para você levar ao decorrer do dia, para ir meditando e orando, para Deus revelar os mistérios? Porque tem coisas, irmãos, que a internet não vai ajudar. Tem algumas respostas bíblicas de forma espiritual que a teologia não vai ajudar. Você não vai encontrar a resposta. Nesse caso, é necessário, irmão, dedicar um tempo à oração, ao jejum, à consagração e pensar nas coisas de cima. Você não tem interesse em saber o que tem oculto por detrás das letras? E quando nós passamos a entender isso e a compreender, a Sagrada Escritura se torna muito mais maravilhosa do que ela já é. O Espírito Santo de Deus ainda tem muito, infinitamente muito a nos revelar. Não apenas o contexto histórico da Bíblia, mas os mistérios espirituais, ou até mesmo os contextos que não foram decifrados. Mas a Bíblia, ela se justifica. Respostas que a gente não vai precisar de outro livro para buscar uma resposta de alguma questão bíblica. Porque a própria Bíblia, ela se responde por ela mesma, sem contradição nenhuma. E se por acaso parecer que há alguma contradição, oramos a Deus para que Deus venha nos ensinar. Você lembra lá de 1 João 2,27? Se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, irmãos. Primeira João. Essa aqui. 1 João 2,27, que diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, irmãos, eu creio aqui que quando nós não temos quem nos ensine, que aliás não é nem necessário algumas coisas aqui, porque é o próprio Espírito que nos ensina, mas como eu disse anteriormente, é necessário que eu e você dediquemos um tempo, irmão, de forma pessoal, intransferível, com muita calma, tentar se desligar um pouquinho do mundo e se ligar em Deus. Muitas passagens bíblicas
que são pregadas de multiformas. É como se eu pregasse aqui a passagem aqui dos falsos espíritos aqui, por exemplo, de 1 João capítulo 4, tá aberto aqui. Aí alguém prega 1 João capítulo 4 ontem, o Espírito Santo de Deus vai dar uma revelação pro pregador. Aí o mesmo pregador pode pregar essa palavra hoje e a mensagem pode ser totalmente diferente da que foi ontem. Porque é Deus quem sabe. É Deus que conhece a sua igreja. É Deus que conhece o povo. É Deus, através do Espírito dele, que dá a revelação. Muito mais além do que o contexto bíblico, o contexto histórico. Ah, tudo bem, alguém vai falar que texto fora do contexto gera pretexto. E isso está combatendo as heresias. Tem heresias que não tem como dizer que não é antibíblica. Mas se eu for radicalmente a favor dessa expressão, texto fora do contexto gera pretexto, então eu estou limitado a pregar apenas o contexto. Mas é a revelação bíblica, é a revelação do Espírito. Alguém que não vai acreditar na revelação que vem do Espírito Santo, o autor, porque toda a Escritura foi inspirada. Alguém foi inspirado para escrever, e quem inspirou? O Espírito Santo. Ou seja, a palavra é de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo, só ele sabe tudo. Contexto, revelação, motivo, época, ano, quem foi, quem não foi. É o Espírito Santo. Aí eu volto lá no começo da minha fala. Qual que é o nosso interesse em descobrir, vamos dizer assim, por detrás das cortinas? O que há por detrás dessas letras? Quais são os grandes mistérios que a Bíblia nos tem a revelar? São tesouros, irmãos. São maravilhas. E Deus, ele está disposto a nos revelar. O Espírito de Deus está disposto a nos dar o discernimento. O Espírito Santo de Deus, ele faz do jeito que está escrito. Ele revela aos seus pequeninos, não aos grandes sábios. Porque na verdade os grandes e sábios, eles criam paradigmas e dogmas e não querem fugir disso. Aí tudo que é novo, tudo que é contrário à ideologia deles se tornou heresia, quando na verdade não é. Na verdade são pessoas que não gostam do novo, mas não é do novo revolucionário, é do novo entendimento. Talvez de alguém que ora, talvez de alguém que busca com sinceridade, né? E aí Deus se agrada em nos dar a revelação. Mas qual texto nós vamos meditar aqui? Vamos ver aqui, irmãos, em Isaías capítulo 6. É um dos textos mais conhecidos do profeta Isaías, chamado também de o profeta messiânico. Vamos ver aqui. Isaías é escolhido e consagrado profeta. A partir do versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Até aqui, amém? Isaías, o profeta, capítulo 6, versículo do 1 até o versículo 9. Sabe o que me deixou aqui curioso, embora tenha passado diante das minhas vistas várias vezes este texto, mas que eu não me atentei, ou pelo menos o Espírito não me tocou acerca disso? É que estamos aqui no capítulo 6. Significa que há 5 capítulos anteriores que antecedem esse capítulo na qual nós fizemos a leitura. E aqui a epígrafe na minha Bíblia, como na de outras também, vai dizer que Davi como é que chama? Esqueci o nome, irmão, mas aqui diz que Isaías, ele é escolhido e consagrado profeta. Mas se está no capítulo 6, e nós vemos que a partir do capítulo 1, o profeta já tem a visão de Deus, a visão das coisas que Deus o revelara. E aqui até o capítulo 5, Isaías já está profetizando, muitas vezes de palavras duras, palavras de conversão, palavras de arrependimento. Só que aqui, irmãos, eu pensando, como eu disse anteriormente, que faz 2 dias, quase 3 dias que eu estou aqui meditando nesta palavra, e eu fiquei pensando, poxa vida, mas Isaías é consagrado agora como profeta, mas ele já vinha pregando desde, segundo os estudos que eu fiz, desde os 15 anos ele já vinha pregando a palavra, mandando e enviando o recado de Deus às nações aqui, mais propriamente Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aí me veio a curiosidade de saber o porquê, somente aqui no capítulo 6, ele é verdadeiramente consagrado. Estou tentando lembrar a palavra aqui, irmãos. Tá na outra Bíblia aqui, mas eu vou ficar por aqui mesmo. E só aqui que ele foi consagrado a profeta. E aí eu reparei aqui, irmãos, que no capítulo 6, versículo 1 diz assim, começa dizendo assim, olha só: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto se enchia no templo. Palavra nenhuma aqui, ela foi colocada aqui à toa. O Espírito Santo de Deus não instruiu o profeta para escrever aqui cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada interrogação, cada exclamação. Ela tem um motivo de estar aqui. E aqui eu começo aqui grifando: no ano em que morreu o rei Uzias. Foi na época em que morreu, não muito tempo depois, em que morreu o rei Uzias, arrisco dizer que pouco tempo depois da morte do rei Uzias, que Deus se revela ao profeta Isaías. Mas o porquê? Aí eu vejo, irmãos, e vendo a história bíblica, como eu disse que a Bíblia, ela responde por si mesma, eu vejo aqui a descrição deste homem, na qual começa o capítulo, o rei Uzias. E o rei Uzias tem a descrição do reinado do rei Uzias no capítulo 26 de 2 Crônicas. Uzias
reina e prospera. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E aqui vai descrevendo o reinado de Uzias, que Uzias prosperou, que Uzias fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez o seu pai Amazias. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, saiu, guerreou com os filisteus, contra os árabes, muitas coisas ele fez aqui, edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto, cavou muitos poços e prosperou. Até o versículo 15 aqui está a descrição de um rei que reinou bem, prosperou. Só que a partir do versículo 16 começa as coisas a se inverter. E diz assim, versículo 16: Mas havendo-se já fortificado, aqui o rei Uzias, exaltou-se o seu coração. E aqui entra um grande problema. Parece com alguém que a gente ouviu falar. Eu não vou dizer que conheço não, porque eu não conheço e não tenho interesse de conhecer o Satanás. Mas aqui é muito parecido com a história dele. Dar poder para o homem, ele começa a achar que é o cara, não é assim? Você entende isso, não é assim? Não é verdade? Dá poder para uma pessoa, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Tá aqui um rei reinando bem. Tá aqui um rei que copiou o caminho dos seus pais, do seu pai Amazias, prosperou, se tornou forte, poderoso. E aqui entra o problema de muitos, problema do primeiro, o Satanás, o anjo de luz, o querumbi ungido, que achou que podia tomar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus. E o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu com ele. Caiu. E aqui nós vemos alguém, estamos vendo aqui diante de alguém na escritura, prestes a cair. Por quê? A soberba do teu coração te enganou. Viu, Satanás? A soberba do teu coração te enganou. E aqui não vai ser diferente. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Ou seja, arrogância, prepotência, achar que é o melhor do mundo, achar que é o centro do universo. O homem com poder acha que pode fazer tudo. O homem com poder na mão acha que pode pisar nas pessoas. O homem ou a mulher acha ou pode achar que fala o que quer na hora que quer e fala o que pensa para quem desejar. Cuidado. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você é um homem na qual Deus tem dado poder? Vigia. Você é uma mulher na qual Deus tem entregue poder e responsabilidades nas suas mãos? Tome cuidado para o teu coração não te enganar. Aquele que está de pé, você sabe a continuação do versículo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E vamos continuar aqui na lamentável história do rei Uzias, na qual Isaías descreve. Porque, vou até ler de novo, irmãos, tá bom? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, ele se achava tão poderoso e tão dono da cocada preta, como diz o ditado, que ele achou que podia fazer o que ele queria. Não, eu sou poderoso, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, o que eu quiser, na hora que eu quiser. E não são assim que funcionam as coisas. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, foram atrás do rei ver a presepada que ele estava fazendo, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias,
Não compete queimar incenso. Você não pode fazer isso, Uzias. Você não pode queimar incenso perante o Senhor. Mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. O rei, pode ser o rei que for, levou uma bronca do sacerdote, porque ele fez e tocou no que não devia tocar. Ele queria fazer e fez o que não devia ter feito, porque ele não estava apto a fazer aquilo. Você vê, irmãos, o engano do coração, o coração enganoso do homem. Achar que pode tudo. Só que vai ter um salário aqui para ele. Vai ter uma paga para ele por ter transgredido contra o Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou. O cara tá errado. Se ele não sabia que era errado, o sacerdote falou que ele estava errado. Mas é assim, com o arrogante é assim. Ô arrogante, você tá errado. Quem é você para querer mandar em mim? Não interessa quem eu sou, você tá errado e acabou, irmão. Não é assim? Você tá errado. Tá aqui na lei, você tá errado. Não, que não sei o que. Eu faço o que eu quiser porque eu sou o mandante. Eu sou o manda-chuva do negócio. Eu sou a bola da vez. É? Você é a bola da vez? Cuidado. Cuidado que redondo vai para aquele lugar quente rolando. Você já sabe do que eu tô falando, né? Pois então. Então Uzias, o rei arrogante, se indignou. E tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha que coisa horrível, irmão. Dá até coceira, irmão. Meu Deus do céu. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Meu Deus do céu. E apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu à pressa para sair, visto que o Senhor lhe ferira. Foi Deus que feriu ele aqui de lepra. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Misericórdia. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morreu, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Versículo 22, perdão, irmãos. Versículo 22, para a gente voltar para Isaías, você vai entender agora. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos seus reis. Porque disseram, leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Amém? Versículo 22, para a gente voltar para Isaías. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Agora, vamos para o filho de Amós, profeta Isaías. E a gente volta para capítulo 6 de Isaías. Agora sim, dado essa introdução de acordo com a Bíblia, sem cronologia, porque eu creio que está certinho isso aqui não, a Bíblia, a Escritura, está certa. Não começou a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é 6, depois 1, 2, 3, 5 e 7. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então aqui, capítulo 6, que não é o começo do trabalho ministerial de Isaías,
aqui é apenas um encontro que ele teve com Deus por conta de Isaías estar no meio do povo na qual Uzias era rei, e diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Aí sim, nós entendemos um pouco da história de Uzias. Agora vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Só que, como fosse uma nova fase na vida de Isaías, ele teve aqui um encontro com Deus. Era necessário um renovo espiritual para a vida de Isaías, para que ele pudesse continuar o seu ministério profético, o ministério do profeta messiânico, o profeta que mais fala acerca da vinda do Salvador do mundo, o profeta na qual é o que mais cita e menciona a revelação do Filho de Deus, o Cordeiro que vai tirar e tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e 2 voavam. Serafins, seres angelicais. Serafins, que na tradução significa seres ardentes, seres abrasadores. Você imagina, irmão, seres angelicais, anjos. Anjos que não ousam diante da tamanha reverência deles. Muitas vezes é isso que falta no nosso meio, reverência. Nós, pecadores, muitas vezes não queremos ter reverência diante do Deus Altíssimo. E aqui eu estou falando de um anjo. Um anjo que está aqui, irmãos, na hierarquia em primeiro, obviamente abaixo de Deus, do Deus Santo, Santo, Santo. O serafim é o que está no maior grau de santidade. E aqui, irmãos, 6 asas. Com 2 eles cobrem os rostos. Eles não ousam. Eles não ousam olhar para o santo 3 vezes santo. Eles não ousam. E com 2 cobriam seus pés, e 2 asas cobriam seus pés. Você lembra de Moisés? Teve que ficar de costas para sentir a glória de Deus passar por trás dele, porque ele não pôde olhar. E a santidade de Deus, na qual nós temos que ter reverência. E com 2 cobriam seus pés. Servidão, se dispor ao serviço. Você lembra também de Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Interessante, né, irmãos? E os anjos com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com as 2 voavam, as outras 2, porque eram 6. E clamavam uns aos outros. Eles não estavam clamando um ao outro. Significa que eles declaravam continuamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Olha que maravilha, irmãos. Os próprios seres angelicais, que a Bíblia dá o nome de serafins, adorando ao Deus Santo. Santo, Santo, Santo. Aleluia! Glória a Deus. Com reverência, com respeito. Nos dias de hoje, na nossa geração, com chiclete na boca, né? O irmão às vezes fica chateado comigo, né, irmãos? Parecendo aquele animalzinho simpático chamado lhama, mastigando chiclete no meio do culto, incomodando o irmão que está do lado, atrás, na frente. Até o pastor que está vendo, mas às vezes não tem coragem de falar. Aí fica lá o povo no culto irreverente. O que é reverente? Sem reverência. Infelizmente, né, irmãos? No altar de Deus, pessoas no zap,
Aí quer provar as maravilhas de Deus. Aí quer ter um encontro com o Senhor. Isaías aqui está tendo um encontro maravilhoso com o Senhor. E fora do templo, ele não está dentro do templo. Ele não era sacerdote, sumo sacerdote, para entrar no templo. Mas Deus se revela a quem Ele quer. Deus não se revelou ao rei Uzias, mas ele quis entrar lá à força. E não é a força. Tem que ter preparo. Tem que santificar a vida. Tem que se consagrar. Para nós orar e jejuar. Respeitar. Como é que você vai para o culto? Depois de uma, né? Depois de um encontro íntimo com a esposa e tal, ou vice-versa, e nem toma banho e vai pro culto irreverente. Misericórdia, né, irmão? Investimento. Ah, irmão, veja bem, roupa não salva ninguém. Eu pelo menos nunca falei que roupa salva. Como é que você se apresenta diante do Deus Santo, Santo e Santo? Reverente ou irreverente? Como é a sua adoração a Deus? Santo, 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 Santo. O Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Como é que está a sua adoração? Não estou falando de barulho, irmãos. Eu não estou falando do pentecostalismo frenético. Não estou falando do culto de movimento. Vai com um sapato de bico de salto de madeira para fazer barulho. Não é isso que eu estou falando. Estou falando daquela saia, né? Que a irmã roda parece com um guarda-chuva abrindo. Estou falando de adoração verdadeira, irmão. Com ousadia. Reconhecendo aqui primeiro o serafim, um ser ardente. Aqui o meu coração ser comparado a um serafim ardente em chamas. Adorando ao Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Será que isso nos faz pensar um pouquinho na nossa vida? É como a irmã comentou no nosso canal. Eu também preciso, irmãos, aprender muito. É por isso que eu trago essas mensagens, porque eu aprendo primeiro. Porque a teologia, irmãos, não ensina muita coisa, alguém está enganado. É como eu disse anteriormente, teologia sem oração, sem comunhão com Deus, é apenas conhecimento. E outra, conhecimento sem prática é obra sem fé, fé sem obra é morta. Por isso tem coisa que a teologia vai atrapalhar. Eu não estou sendo contra a teologia. Eu estou falando de uma vida com Deus, irmãos. E aqui nós vemos aqui, estamos aqui nos deparando aqui com o profeta Isaías, que está tendo um encontro com o Senhor, uma renovação por completo. Olha só, irmãos, que maravilha. E os umbrais, versículo 4, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Oh glória, aleluia. E aí Isaías, constrangido, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Preste atenção aqui, irmãos, que eu quero voltar lá para a introdução do rei Uzias. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, diante da presença de Deus. O homem se constrange e reconhece que é pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, no reinado de todo o povo do tempo do rei Uzias, um povo de impuros lábios, um povo pecador. Não vou dizer só pecador, porque todos nós somos pecadores, mas um povo pecante,
Porque aqui eu faço uma distinção entre pecador e pecante. Então eu te pergunto, você é pecador ou você é pecante? A primeira opção é para todos nós que estamos vivos na face da terra. Todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Agora, pecante. O que seria que eu definiria como pecante? Alguém que peca, vai lá e peca de novo. É o pecado consciente. É o pecado proposital. É o pecado que ama cometer e não vai largar. Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz que o pecado cometido de propósito, de forma consciente, já não há sacrifício para tais pecados. Esse é o pecante. O pecante é aquele que o pastor prega para largar o pecado, aí a pessoa responde: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Esse é o pecante que dá essa resposta. Sabe por quê? Porque quando alguém responde dessa forma, quem não tem pecado atira a primeira pedra, é bíblico, tudo bem, é bíblico. Mas a pessoa que fala dessa forma, com um tom irônico, indiretamente ela está dizendo: me deixa pecar em paz, porque você não tem nada a ver com a minha vida. Esse é o pecante. Só que Isaías aqui, ele está confessando os seus erros. Ele está confessando o seu pecado. Ele está confessando que ele mora no meio de um povo pecador e pecante. Olha o rei Uzias, o que ele fez. Morreu o rei Uzias, não é à toa que está aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, Isaías, eu vou ter um encontro contigo. Vai ser uma nova fase da sua vida. Vai ser uma nova fase. O que passou, passou. Eis que eu faço tudo novo na tua vida a partir de agora. Tudo bem, Isaías, você pregou 5 capítulos. Você exerceu o meu ministério. Você exerceu o seu ministério, na qual eu dei para você fazer a minha obra. E você fez aqui até o capítulo 5, sem ser consagrado. Só que agora eu estou te consagrando como profeta. Vou te consagrar, vou ter um encontro contigo e vou te purificar. Só que na presença de Deus, o ser humano não tem como não se constranger diante dos pecados. Nós, diante da pregação do verdadeiro evangelho, não tem como nós não ficarmos constrangidos pela pregação do verdadeiro evangelho. E é isso que está faltando, irmãos. É isso que está faltando, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é justamente isso que está faltando no nosso meio. A pregação que constrange, a pregação que me faz chorar, a pregação que me faz eu pensar na minha vida, mudar meus conceitos e me arrepender e me converter para o verdadeiro caminho. Ai de mim, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele poderia dizer aqui, habitava no meio de um povo de lábios impuros. Morreu o rei. Aqui nessa época aqui o povo, historicamente falando, era um povo acostumado com fofocas e mentiras, sem contar as palavras impuras, as palavras torpes, os palavrões, as maledicências. E quem fofoca fala mal do próximo, ou seja, lábios impuros. E aqui Isaías está sendo colocado aqui porque ele habitava no meio desse povo. E muito provavelmente, como ele mesmo confessou, ele era um desses de lábios impuros. É que hoje em dia, irmão, sabe o que acontece? Por que muitos não têm esse entendimento? Porque pega aqui o versículo 1 e faz como fizeram com Josué. Josué, na passagem tão conhecida, ser forte e corajoso. Há quem diga que Josué estava com depressão. Josué estava deprimido e Deus estava dando uma palavra de encorajamento. Era uma palavra de encorajamento. Mas quem disse que o maior capitão de infantaria estaria com depressão? Num canto chorando, lamentando, com medinho. Ele poderia estar receoso porque era uma grande responsabilidade. Isaías aqui não estava triste porque o rei morreu. Poderia ser parente, era amigo próximo, convivia junto. Não é isso. Poderia até ter sido, mas não é isso. Mas muitos trazem esse entendimento. É trazer para o lado chororô. É trazer para o lado mimimi. É trazer para o lado automassagem do ego.
é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E não dizer que é chegada a hora de morrer o pecado e entrar uma vida santa. É largar as vestes velhas e vestir uma roupa nova e limpa. É largar o mau caminho e entrar no bom caminho. Conversão. Mudar a trajetória faz essa diferenciação. Por isso que aqui tem esse marco entre capítulo 6 e os 5 anteriores. É uma nova vida aqui para o profeta. É uma consagração do profeta. É a separação, é a purificação e a confirmação do profeta messiânico. Versículo 6. Porém um dos serafins voou para mim. Ou seja, o serafim veio na direção dele, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz, tipo vamos supor, um alicate, um gancho. Foi lá e tirou uma brasa viva do altar. Você lembra de Levítico capítulo 6, versículo 13? A chama arderá no altar e nunca se apagará. A chama do altar do holocausto. A chama do altar do Deus vivo. Hoje foi lá e tirou o próprio altar de Deus, do Deus vivo e soberano. Tirou a brasa viva e voou na direção do profeta. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto os teus lábios, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Resumindo, encontro com Deus, viu a glória de Deus. Ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus. O profeta messiânico, sabe o que ele viu aqui? Jesus Cristo pré-encarnado. Ele não viu Deus propriamente, ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, a glória do Senhor. Louvado seja Deus. E na presença do Senhor Jesus, o homem, ele se constrange diante do pecado. E aqui, ele confessando o seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O anjo veio com a brasa viva e tocou-lhe o lábio, purificou seus lábios e perdoou seus pecados, e foi tirada a iniquidade e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: aleluia. Olha aqui, irmão, um renovo espiritual para a vida do profeta Isaías. É esse renovo que eu preciso. É esse renovo espiritual que você precisa. Um encontro com Deus. Como é que eu vou me encontrar com Deus? Me dispondo a Deus, pensando em Deus, orando, acordando de madrugada para buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão. Para eu ter esse encontro com Deus de forma individual e pessoal. Pode acontecer no coletivo, mas aqui não está dizendo que Isaías estava no templo cheio de gente. Pode acontecer de forma pessoal, você, Deus, e você, e Deus, e você, e Deus, e só vocês dois. Só nós dois. Um encontro pessoal, um renovo espiritual que nós precisamos. E depois que aconteceu tudo isso, que é bastante coisa e coisas maravilhosas, ouvi a voz do Senhor. Aqui veio, que aqui já não era o anjo, aqui era a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Olha que maravilha. É necessário entendermos a gramática. A voz do Senhor: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Entende isso? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou seja, nós quem? Trindade. Você lembra lá de Gênesis capítulo 1? Façamos o homem. Ou seja, tinha mais pessoas ali, vamos dizer assim. A Trindade, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a quem há de ir por nós?
Então disse eu. Isaías respondeu. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não perguntou porque não sabia. Deus só queria saber se ele estava disposto mesmo a continuar. Você vai fazer a minha obra ou você não vai? A resposta: sim, sim, não, não. Depois do encontro com Deus desse aqui, quem poderia resistir? Quem poderia dizer não? Depois de ser purificado, depois de ser ter sido perdoado. Eis-me aqui. Eu tô aqui, eu vou. Eu vou por vocês, eu vou para a honra e glória do teu santo nome. Envia, pode me enviar. E Deus vai e diz a este povo: ouve de fato e não entendeis, e vedes em verdade mas não percebeis. E aqui por diante é o que o profeta tinha que dar o recado lá para o povo, palavra de condenação, né? E aí por diante segue-se o ministério do profeta messiânico. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Não sei se você sente a alegria que eu sinto agora, mas isso aqui é para nós nos dias de hoje. Aqui é o relato do que aconteceu com o profeta, mas é algo que serve para nós hoje, que pode e deve acontecer conosco, para continuar anunciando o Evangelho, para nós continuarmos exercendo o ministério que Deus tem colocado sobre as nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade. A obra é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. E o que nós temos feito com tal responsabilidade? O que temos feito e como temos usado os dons espirituais? O que temos feito com os talentos? Ou será que eu ou você estamos enterrando o talento com medo de usar ou de gastar? Você lembra lá da parábola dos talentos? Um deu 2, 5 e ao outro apenas 1. O que recebeu 1 enterrou. O Senhor foi lá pedir contas. Multiplicou dos que tinham multiplicado. E tirou até de quem não tinha, porque não usou. E sabe o pior que aconteceu com ele? Foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dente. Misericórdia? Tá certo, você disse certo. Eu também digo misericórdia. Mas está aqui, irmãos, a descrição do alto e sublime trono. Isaías contemplou a presença do Senhor. Foi tocado com brasas vivas. Quem sabe nós precisamos desse toque, não só nos lábios, mas a brasa viva nos nossos olhos, a brasa viva na nossa boca, nas nossas mãos, nos nossos pés. Será que nós precisamos dessa brasa viva na nossa mente, para entender e poder perceber e provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Para que nós venhamos praticar Eclesiastes capítulo 5, guarda teus pés quando entrar na casa do Senhor teu Deus, e que sejam poucas as tuas palavras. Será que depois de uma mensagem como essa e de um relato como esse, nós vamos chegar diante do Deus Altíssimo, Santo, 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 3 vezes Santo, de qualquer forma, vestido de qualquer maneira, sujo espiritualmente? Eu não estou falando sujo físico, sujo também físico, mas sujo espiritualmente? Como permaneceremos diante da adoração ao Deus Santo, 3 vezes Santo? Será que vamos continuar sendo reverentes, se caso raramente formos? Ou vamos continuar sendo irreverentes? Você não precisa ser igual a todo mundo. Todo mundo, você sabe como eu digo, todo mundo é muita gente, você não é muita gente. Você é único, meu irmão. Você é única, minha irmã. Olha aqui,
Tá vendo isso aqui, ó? Polegar. O que tem no polegar? Uma digital. Não é joia que eu tô te dando. Eu tô mostrando aqui a sua identidade única. Filho de Deus, filha de Deus. Com poder e autoridade que o Senhor Jesus deu. Para fazer a obra que ele fez até maior porque ele foi pro Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis aí. Eis aí. Vai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso aí, irmãos. Vai. Faz a obra. E que Deus seja grandemente glorificado através da tua vida e através da minha vida também. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém? Fico por aqui. Espero que seja útil para a tua vida essa mensagem, essa palavra. E é o que eu disse, né, irmãos? Pensai nas coisas de cima. Procure e busque tempo. Um dia de 24 horas. Dizem que está escrito, mas ressaltam diariamente que tem que dizimar 10% do ganho financeiro. Mas e o dízimo do tempo? Você tem dizimado o seu tempo ao Senhor? Só fazer a conta. 10% de 24. Para não ficar tão difícil, dá 10% de 12 horas. Te peguei agora, né? Então, não é só dinheiro. É entregar a vida ao Senhor. É se dedicar ao Senhor. É pensar no Senhor. É glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Aí sim, irmãos. Aí sim, comunhão com Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Mas quem tem pedido por sabedoria, entendimento, discernimento. Você lembra de Salomão? O pedido que Salomão fez? Pois é. E os dons espirituais? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho que ir armado para a guerra. Primeira arma, a espada. O escudo. As armas espirituais, conforme Efésios 6. E os dons espirituais, para poderem ser usados. Fica aí para sua reflexão. Ore. Busque a Deus. Deus se agrada daquele que se disponibiliza, daquele que se coloca na brecha, à disposição dele, para fazer o seu querer e a sua vontade. Amém? Desejo que Deus te abençoe, guarde e proteja em nome do Senhor Jesus. Desde já, muito obrigado e continua compartilhando. Caso você não seja inscrito, se inscreve e dá o joinha caso tenha gostado, que você me ajuda a lançar e enviar essa mensagem a outras pessoas em outros lugares, tá bom? Onde você estiver, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe.